E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Day Trade. Vou mostrar aqui 3 setups que eu utilizo, que são minha verdadeira cavalaria dentro deste modelo. E eu vou explorar aqui junto com vocês os pontos de entrada, pontos de saída, aonde eu coloquei meu alvo e principalmente qual foi a configuração dos papéis para eu entrar neles. Então, vamos nessa! Então vamos falar um pouquinho sobre Day Trade. Bom, vocês estão vendo aqui que meu cenário está um pouco diferente, isso porque a gente está trabalhando em casa agora devido ao cenário do mundo, né? Então tem suas vantagens. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui já de imediato como é que eu fiz as minhas operações no dia. Aqui, essas foram minhas operações, vou explorar uma por uma aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então olha só, comecei com uma operação no mini índice, tá? O que eu vi aqui no mini índice? Basicamente, olha só, o papel abriu um gap de alta. Como ele abre em gap de alta, eu já fico inclinado a buscar por compras. Por quê? Porque logo no início do dia os compradores dominaram a situação. Eu fiquei observando aqui o gráfico de 5 minutos. Mini índice, eu sempre acompanho o gráfico de 15, 5 e 2, tá? Que são os time frames que eu opero. Aquele que tiver o melhor sinal, estiver mais encaixado, é onde eu vou executar uma operação. Beleza, não vejo nada ainda, mas fico inclinado a buscar por compras. Se o papel me disser outra coisa, tudo bem, mas no primeiro momento eu estou procurando por compras, ok? Nada a ser feito, papel abre em gap de alta, sobe um pouquinho, começa a corrigir, a princípio não faz nada e eu já fico atento a uma coisa, ó. Eu coloco aqui uma retração de Fibonacci para entender até onde o mini índice pode vir cair. Primeira região de suporte, é claro, a própria abertura do dia, né? Tá ali nos 69.800 pontos aproximadamente. Aí depois eu tenho a retração de 382, 50 e 618 e assim que acontecer algum sinal em qualquer uma dessas retrações, a gente poderia pensar em buscar por compras. O que aconteceu? O mini índice veio, corrigiu um pouquinho mais, sentiu a zona de suporte aqui, tá vendo? A gente pode desenhar uma zona de suporte aqui e entrou essa barra. Isso aqui me chamou muitíssimo a atenção. O mini índice estava com uma expectativa, a partir dessa barra, de retomar a movimentação de alta e vir romper a máxima do dia. Olha só a quantidade de volume que veio, muito acima da média. E na barra anterior ainda, uma barra pequena, estreita, com baixo volume. Então assim, os compradores estavam dominando a situação. Eu coloquei uma ordem de entrada na superação da máxima, com stop abaixo da mínima. E deixei o meu alvo lá em 71.995, né? 2.000 pontos de alvo, sim, é um alvo bem generoso. Mas a volatilidade do índice está bem forte, como vocês sabem. Então a gente tem que reduzir a mão e aumentar o nosso alvo. Essa é a minha linha de raciocínio. Próximo candle, entrada. Stop abaixo da mínima e alvo lá em cima. O que aconteceu aqui? O índice chegou a andar um pouco, mas ficou mastigando. O mercado ficou lateral um bom tempo. Ó. Chegou a oferecer uma bela movimentação de alta. Tá? Chegou a oferecer aqui 1.100 pontos. Deu para pegar alguma coisa, mas eu estava com o alvo lá bem sólido. Não aconteceu nada. E como o índice ficou mastigando aqui por bastante tempo, depois de ele ter feito ainda esse teste aqui da máxima, o que eu fiz? Eu saí no meu ponto de entrada. Cara, ele ficou muito tempo mastigando. Mas olha só, para quem não fez absolutamente nada, o mini índice teria oferecido lá o alvo que estava um pouco abaixo dos 72 mil pontos. Tá? Aqui eu zelei pela proteção do capital. Naquele momento, novamente, o mini índice estava andando de forma lateral e eu resolvi sair no 0 a 0 vida real. Tá? Isso aqui não é paper trade, isso aqui tudo foi feito ao vivo com o pessoal da plataforma. Tá? Então, em tempo real, essa é a vida do trader. Depois, segunda operação do dia foi em Uzi Minas. O mini índice então estava sinalizando alta, né? Eu entrei no gráfico de 15 minutos da Uzi Minas. Em ações eu utilizo 15 minutos. Essa questão de usar 15, 5 e 2 é realmente somente para o mini índice porque ele tem muita liquidez. As ações é 15 minutos. No máximo 10, 5 minutos eu não utilizo, nunca utilizo porque tem pouquíssima liquidez ali, então realmente não é o time frame da minha preferência, ok? Uzi Minas, olha só, abriu um gap de alta, aqui eu já fui um pouco mais agressivo, eu já coloquei uma ordem na superação da máxima com stop abaixo da mínima e eu medi o alvo pelo True Range, ok? É assim que eu olho o meu alvo, eu pego a média do True Range aqui, 15 centavos, eu meço o stop estava em 21, eu coloquei 2 vezes o True Range, 30 centavos a partir do meu ponto de entrada, estava aproximadamente aqui, tá? 30 centavos dá mais ou menos ali nos 5,29, ok? Ó, 5,29. O que aconteceu? O papel acionou, estava com uma cara boa, só que o mercado reverteu e acabou estopando essa operação de Uzi Minas. Ok, 2 operações, primeiro loss do dia, 0 a 0. Próxima operação, BBSE3. Aqui foi uma venda, o mercado estava revertendo, né? Então o que eu fiz? Comecei a procurar por sinais de venda, a BBSE3 deixou esse sinal aqui, essa barra linda, tá? Com bom volume.
e aí eu coloquei uma ordem na perda da mínima do dia, com stop acima da máxima, fui lá, peguei o true range e medi o alvo. O true range estava em 59 centavos, eu coloquei o alvo então em 23,13, tá? A partir do ponto de entrada, deu mais ou menos, deixa eu medir aqui, deu mais ou menos 2 true range, exatamente isso. O que aconteceu? Logo no candle seguinte, o papel acionou essa venda, bateu aqui na perda da mínima, acionou, e eu fiquei dentro do trade, até que o papel bateu no meu alvo, aqui em 23,13, um pouquinho depois foi, né? Aqui, ó, aqui chegou a bater, então encerrei essa operação, e a operação deu uma relação maior de que 1 para 1, tá vendo? Eu tava com stop aqui, ó, de 93 centavos, e acabou gerando R$1,06, então anulou já o stop de Usiminas e ainda me sobrou um pouquinho de dinheiro. Depois Itaú, tá? Também entrei na ponta da venda, o mercado estava, novamente falando, estava mostrando reversão. O que aconteceu aqui? Rompimento de linha da água para baixo. Coloquei uma ordem na perda da mínima de Itaú. Stop aonde? Superação da máxima, alvo pelo ATR, 66 centavos, 2 vezes o ATR, estava em 1,12. Normalmente eu uso 2 vezes e meio o ATR, mas como o mercado está muito volátil, 2 vezes o ATR já está sendo mais do que suficiente para a gente buscar belos alvos, tá? O alvo de Itaú estava em 21,58, a gente pode colocar aqui, um pouquinho mais abaixo, tá? Maravilha. E o que aconteceu aqui em Itaú? Vida real, pessoal, olha só. Acionou, tá? Itaú começou a caminhar para o alvo. E o que aconteceu aqui? Ele fechou acima da média móvel de 9. Eu utilizo um ajuste de stop. Dificilmente, tá? Em 40% das operações somente, eu sou estopado no cheio. 60% das minhas operações que são estopadas no ajuste de stop. Eu utilizo a média móvel de 9 e eu encurto o meu stop para cá. Eu encurtei o meu stop para cá. Na verdade, eu encurtei para cima dessa máxima aqui. O que aconteceu no candle seguinte? Eu fui violinado, tá? O mercado me tirou da operação e olha o que aconteceu depois. Em algum momento ali, ele teria batido no alvo, tá? Se não tivesse batido no alvo, ficou muito perto, né? Se não tivesse batido no alvo, teria fechado aqui no fechamento do dia, tá vendo? Isso acontece. Às vezes as nossas operações são violinadas, às vezes por uns centavos a gente não sai. Fato é que esse modelo é positivo, tem expectativa matemática positiva, por isso que a gente não deve deixar de estopar. Não é olhar para uma única operação e pensar, pô, mas essa operação eu poderia ter ganho mais dinheiro. A gente tem que olhar para o sistema inteiro, tá? O sistema é vencedor. Se o sistema for vencedor, a gente só precisa fazer o quê? Obedecer o que ele nos manda. Ponto, tá? Então, sem remorso. Próxima operação do dia foi no dólar. Aqui eu fui um pouquinho mais agressivo ainda, gosto também de operar o dólar no 15, 5 e 2, também por causa da liquidez possível, né, que nos permite fazer isso. Foi lá no dia 20, então esse é o pregão que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês a forma como eu opero. E o que eu fiz aqui no dólar foi uma barra de ignição também. Repare que nós tivemos um gap de baixo. O que eu vou querer buscar no dólar, já que ele abriu um gap de baixo? Venda, tá? O gap então determina de forma geral para onde eu vou operar, se para venda ou para compra. Gap de alta, procuro por compras, gap de baixo, procuro por vendas, e eu procurei uma venda aqui. A questão do dólar foi o seguinte, eu entrei na venda aqui, acionou, tá? Eu coloquei uma ordem na perda da mínima, o stop eu coloquei na máxima do dia e eu busquei um alvo de 5.019,5 pontos aqui, tá? Beleza, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Aconteceu essa barra gigantesca aqui, tá vendo? Que o dólar acionou, depois ficou titubeando e quase veio bater lá na máxima do dia. Quando apareceu essa barra, eu pensei, cara, se o dólar por algum milagre voltar para o meu ponto de entrada, eu vou sair, tá? Por quê? Porque esse sinal já não deu certo. O que a gente espera de uma barra de ignição é inércia no movimento e não um movimento contrário tão forte quanto esse aqui que aconteceu, certo? Então o que eu fiz? A partir daqui, a próxima barra caiu bastante. E aí eu simplesmente puxei a minha realização total para o meu ponto de entrada. Então eu puxei a minha saída para o ponto de entrada e saí aqui no 0 a 0, tá? Depois o dólar começou a cair e tudo mais, mas naquele momento eu achei a prevenção do capital a melhor saída. Então a gente estava ali mais ou menos no 0 a 0 naquele momento e aí apareceu Lojas Americanas no gráfico de 15 minutos.
fez um belíssimo movimento. Cara, olha o que ela fez aqui. E esse é o terceiro modelo. Então eu mostrei para vocês linha d'água e barra de ignição. Aqui eu quero mostrar para vocês o primeiro movimento. Ó, o primeiro movimento é quando nós temos uma lateralização. Nós temos dois tipos de primeiro movimento. Esse aqui é um tipo, onde nós temos no mínimo 4 candles laterais e depois nós temos o rompimento da máxima desses 4 candles, que foi o que aconteceu aqui. Então o que eu faço? Eu coloco uma ordem de entrada na superação da máxima, stop abaixo dessa mínima aqui, foi o que eu fiz. Alvo, pega o true range, 65 centavos, eu mirei o alvo, pega duas vezes o true range, vai dar R$1,30, tá? Só que tinha a média móvel de 200 ali. E essa média é uma resistência importante quando ela está inclinada para baixo. Então o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei meu alvo móvel na média móvel de 200. E foi uma bela operação, tá? Acionou, em 3 candles eu já tinha colocado no bolso aí 4,30%, foi bem bacana. Próximo trade foi em IRBR, também pelo primeiro movimento. Aqui ficou um pouquinho no limite, mas, cara, foi bonito, hein? Não pegou no alvo, eu aumentei um pouquinho o alvo, tá? Porque o IRBR está bastante sobrevendido no gráfico diário, eu achei que valeria a pena a gente tentar pegar alguma coisa próxima ali na média móvel de 200. Então aqui eu também tive o rompimento de primeiro movimento, reparem nisso aqui, foi meio no limite sim, tá? Mas nós tivemos aqui uma lateralização, ó, no mínimo 4 candles, aqui aconteceu em 5, mas essa barra, por mais que eu não tenha fechado claramente em cima da máxima, era uma barra de força. Olha o volume aqui, como foi forte. Então eu coloquei uma ordem de entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima, e coloquei o alvo da IRBR em 9,08. Exige um pouquinho mais do papel, ó. Um alvo bem considerável, uma relação bem maior do que 1 para 1. O que aconteceu? O papel acionou, chegou a entregar um belo movimento, né? Nessa barra aqui, cara, nessa única barra, a IRBR subiu 5,46%, o que para day trade é bastante coisa, né? E parecia que tudo ia correr bem. O que aconteceu? Olha lá, chegou a bater nos 8,99, poderia ter usado o número redondo para sair da operação, mas eu fiquei firme ali nos 9,08 e acabou voltando, ajustei o stop aqui em RBR, saí basicamente num 0 a 0, tá? Ok? Tava com um lucro razoável no dia, nada de espetacular, e aí veio esse trade da Gol, que também foi um rompimento de primeiro movimento, para vocês verem, é bastante potente aqui. Pena que está acontecendo de forma tão incomum no mercado esse primeiro movimento, mas é muito bom, ó. 4 candles laterais no mínimo, tá? Então a gente tinha já esse cenário, assim que rompesse a gente poderia buscar rompimento de primeiro movimento. Rompeu aqui, o que eu fiz? Coloquei uma ordem de entrada na superação da máxima, stop abaixo da mínima e peguei o alvo pelo ATR, chegou lá em 8,49. E olha só, a Gol explodiu ainda, cara. A Gol simplesmente explodiu. Olha aqui. Depois chegou a entrar em leilão, né? Do ponto de entrada até a máxima do dia, o papel ofereceu nada mais nada menos do que 15%. A gente pegou 8,50 aproximadamente. Então foi um dia bem bacana, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu expus aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida referente a esses day trades, não deixa de comentar aqui embaixo e deixa aquele like, que isso ajuda bastante o canal a ser disseminado nas redes, tá certo? A gente se vê na próxima. Forte abraço, até mais!